Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Macieira, presidente da Inset Max. Estou aqui em nome de todo o nosso time para compartilhar com vocês, com muito orgulho e satisfação, sobre uma pesquisa realizada pela TecPet e ouviu profissionais do controle de pragas de todo o Brasil. O estudo revelou que a Insetmax está entre as duas marcas de inseticidas mais lembradas do Brasil. Prova que qualidade e inovação andam lado a lado em todas as soluções que apresentamos ao mercado. Com um laboratório próprio de desenvolvimento, seguimos investindo em tecnologia e inovação, garantindo assim produtos mais modernos para o controle e proteção de todos os ambientes. Outro resultado da pesquisa que nos orgulha imensamente é que entre todas as indústrias do setor, a Inset Max foi reconhecida em primeiro lugar como a indústria que mais investe em treinamento e suporte técnico. Com um time altamente qualificado, consolidamos nossa posição de liderança através de iniciativas que vão muito além da comercialização de insumos. Eventos como o TAP, Técnico de Alta Performance, e a nossa Expo Max, a primeira feira virtual do Brasil, são exemplos do compromisso da Inset Max em entregar conhecimento de alto nível para o mercado profissional. Isso prova que nosso atendimento, qualidade e proximidade com nossos clientes, amigos e parceiros realmente fazem diferença no nosso dia a dia. Esse reconhecimento é fruto do empenho e dedicação de toda a equipe Insetmax e de vocês que confiam e acreditam em nossa marca. Seguimos firmes com o compromisso da inovação, oferecer qualidade e tecnologia e estarmos cada vez mais próximos do mercado. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria. O sucesso da Inset Max é o sucesso de todos nós. Chegou o Screen. Eficiente contra 10 pragas. É composto por 4 moléculas diferentes que atuam em todo o ciclo de vida da praga, além de agirem diretamente no sistema hormonal e sistema nervoso central. De ótimo custo-benefício e baixo valor de desembolso, o produto possui alto residual e é excelente para locais com altas infestações, já que seu efeito de transferência faz com que as pragas se contaminem e levem o produto até suas colônias. Além disso, é extremamente eficaz em manejos de tolerância e resistência química, resultando na alta fixação do produto em diversas superfícies e no maior efeito de letalidade sobre as pragas. Screen, o último grito das pragas. Fala pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com mais uma ferramenta Insetmax para vocês. Hoje a gente vai falar de mais um tema importantíssimo para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Cada vez mais a Insetmax está buscando trazer informações para vocês de todos os tipos de praga, todos os tipos de tratamento, de controle, para que melhore cada vez mais as atuações no nosso ramo de trabalho, né? Cada vez capacite mais funcionários, mais empresas. Acho que isso é muito interessante, né, para todos nós e fortalece, né, enriquece muito o nosso meio. Então, graças a Deus estamos aqui, mais uma quinta-feira. Vamos já começar para não atrasar muito é, é, a noite de vocês, né, de todos nós. Então vamos ao que interessa, né? Vamos a mais uma ferramentas em Setmax. Compartilhar aqui. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é sobre formigas, né? Então, formigas em ação, né? Do ninho à solução, aprenda como dominá-las. E a gente traz esse tema e dessa forma de chamar a atenção, justamente porque se faz muito necessário a gente entender como funciona a característica das formigas, o seu local de habitat,
a sua biologia, a sua estruturação social, justamente para que a gente possa atingir com facilidade as nossas metodologias de trabalho, atingir a praga-alvo, que no caso é a formiga, com facilidade, para não criar transtornos para os nossos clientes. Então, a ideia hoje é justamente essa, é demonstrar um pouco sobre esse comportamento, sobre essa biologia, sobre as maneiras que a gente pode trabalhar, os pontos a serem cuidados, as atenções que a gente precisa tomar, né, para que a gente possa fazer um bom controle, né, e tenha ótimos resultados. Então, dando início, né, pessoal? Então, as formigas, elas são de extrema importância para a nossa biodiversidade, né, para o nosso ecossistema. Então, elas são seres, né, são indivíduos que têm diversas capacidades para melhorias do nosso ambiente. Então, é importante a gente ter essas noções, né? Então, as formigas, elas são responsáveis por aeração do solo, que é justamente essa troca de gases entre o solo e o ambiente que facilita com que as raízes, né, das plantas recebam essa oxigenação, os micro-organismos presentes no solo também possam receber essa oxigenação, o que propicia ali com que o ambiente fique favorável para o crescimento das plantas. Então, tudo isso é facilitado graças também à participação das formigas. Elas têm participação importante nessa aeração do solo, né? Além disso, também elas descompactam o solo, o que facilita nesse crescimento, nesse desenvolvimento radicular, né? Para que as plantas consigam se desenvolver de melhor maneira. Então, além disso, as formigas elas têm o processo de adubação do solo, né? Elas adubam o solo com as suas fezes, então deixam o solo mais propício para as plantações. Fazem controle biológico, se alimentando de outros insetos, né? Outros artrópodes. Facilita esse controle de pragas agrícolas também, porque as formigas também predam outras formigas de outras espécies, então outros insetos também. Então, tudo isso facilita com que esses indivíduos tenham maneiras de se alimentar. Então, tragam o bem para o ecossistema onde elas estão incluídas, né? Então, por isso que é importante a gente também ter essas noções. Então, como eu já havia falado, predam outras formigas, fazem parte de uma cadeia alimentar vasta, né? Que ela compõe essa cadeia alimentar e compõe a nossa biodiversidade. Então é importante, antes da gente sair fazendo qualquer tipo de controle, entender um pouco sobre isso, sobre a formiga em si, né? Então, geralmente, né, pessoal, são de tamanhos pequenos. Algumas espécies têm um tamanho um pouco variado, então são considerados grandes comparados com outras formigas, tá? Algumas possuem mais de uma rainha por formigueiro, o que dá a elas uma alta capacidade reprodutiva, fazem com que elas tenham essa dispersão ali na colônia, o que facilita para elas no momento de perigo, né? Então, apresentam uma migração fácil, elas podem migrar perante ao perigo, podem nidificar fazendo novas colônias, né? Então, elas têm todas as características comportamentais que facilitam a manutenção dessa espécie. Além disso, elas possuem essa ausência de agressividade intraespécie, o que faz com que as colônias cresçam com maior facilidade, porque não existem problemas internos entre as próprias formigas ali daquela colônia. Porém, elas são altamente agressivas com outras espécies, tá? Elas têm uma briga entre espécies muito variada. Então, elas protegem, protegem os seus, mas repelem totalmente os outros, né? E essa fragmentação da colônia ocorre com muita facilidade. Isso propicia essas colônias poligínicas, né? Que são colônias com mais de uma rainha, que justamente se nidificam para facilitar o modo de se manter no ambiente. Então, essa fragmentação é até considerada um modo de reprodução. A partir do momento que ela começa a nidificar e formar outras colônias, muitas vezes até interligadas, tá, por redes de forrageamento, mas são consideradas novas colônias. Então a gente tem também essa fragmentação como um meio de reprodução.
É, são insetos sociáveis, né? Apresentando rainhas, operárias e soldados. Algumas espécies até soldados e operários ali de mesmo morfologia, né? Mesmo tamanho, mas a grande maioria das espécies de formigas possuem tamanhos diferentes para operários e soldados, né? Justamente para distingui-los, né? Então, não apresentam uma atração pela luminosidade, não tem atração para a luz, só possuem asas durante o período reprodutivo mesmo, justamente na época de revoada, né, para épocas do voo nupcial, isso eu vou falar um pouco mais à frente. Então, elas podem construir seus ninhos em uma vasta gama de locais e de diversos formatos, tá? Existem ninhos em solos, árvores, troncos velhos ou árvores novas ainda, né? É, a- é, Frestas e vãos de paredes, portas, portais, azulejos mal rejuntados, sob pia. Então, podem nidificar em diversos ambientes, tá? Inclusive dentro de eletrodomésticos também pode ocorrer. É, e elas apresentam tamanhos e colorações variados, como eu havia falado, entre espécies, né, de uma espécie para outra. Algumas possuem ferrão com venenos, outras não possuem. Essa porção de veneno é justamente para sua defesa. Algumas até têm capacidade de causar prejuízo aos seres humanos. São poucas essas que causam esse prejuízo, porém utilizam essa forma como defesa, mecanismo de defesa. Então é importante citá-los também. A alimentação dessa espécie são onívoras, elas comem de tudo, inclusive outras formigas, outros artrópodes, como outros insetos também, né? Enfim, vegetações, é, buscam alimentos adocicados, processados, frutas, oportunidades, todo tipo de oportunidade de alimentação que a gente consegue oferecer, elas se alimentam, tá? É, Existem muitas espécies, mas a gente destaca sempre três, principalmente aqui no país, né, no Brasil, que são as doceiras, as carpinteiras e as cortadeiras. São as que mais comumente aparecem em casas para que a gente possa trabalhar e é a que mais tem diversificação de locais, né, de regiões onde a gente consegue encontrá-las. Então, essas diferentes espécies representam diferentes áreas, né, e locais de habitat, mas conseguem se manter a diversidade do país onde elas estão, né? Então, conseguem fazer essa manutenção ali da espécie no determinado local. É importante a gente saber, pessoal, essas características, justamente para que a gente possa entender e estabelecer melhor um controle. Quando a gente entende a biologia da praga, o local onde ela está habitando, a maneira de forrageamento, a busca por alimento, a gente consegue determinar o local onde ela está, se é numa área interna ou externa, qual o tipo de formiga que a gente vai combater, qual o melhor tratamento, se a gente precisa fazer uma pulverização, se só o gel resolve, se a gente aplica um pó, se a gente faz uma fumigação, ou uma fumigação fog, né, no caso, um fog, uma termonebulização, ou se a gente faz uma injeção de solo, né, um barreiramento químico, também pode ser. Então, tudo isso, todas essas informações geram para a gente conceitos práticos para que a gente possa formular uma estratégia de combate previamente, né? Então é importante a gente ter essa noção. Deixa eu dar um gole aqui nessa água aqui, senão eu vou. Então, pessoal, é importante a gente saber isso. E falando um pouco sobre isso, né? Falando da morfologia da formiga, né? Então, a formiga, assim como outros insetos, ela possui a divisão corpórea bem definida ali, né? Nós temos cabeça, tórax e abdômen, sendo que a formiga ainda tem algumas particularidades, né? No caso da formiga, a gente tem ali uma porção final ali do tórax para o abdômen, nós temos ali uma cintura, né? Que é uma formação de pecíolos.
Esses pecíolos, eles podem ser considerados como nós ali, que facilitam na movimentação da formiga até, dependendo da espécie da formiga, como a formiga acrobata, ela dá elasticidade para essa formiga se movimentar, para movimentar o gaster, né? Para fazer uma proteção ou atacar, dependendo da situação que ela tiver. E aqui na morfologia nós temos as antenas, né, que servem como órgãos sensoriais, né, de certa forma. Temos os olhos compostos para essa percepção do ambiente, e todas essas características ali de mudanças ambientais que elas podem encontrar. A mandíbula desses indivíduos, principalmente nas cortadeiras, são bem rígidas, né, bem resistentes, que servem tanto para autodefesa, quanto para alimentação, quanto para captura de alimentos ali também, né, que são o caso das cortadeiras que auxiliam no corte das folhas ali, carregam gravetos, dependendo da situação. Então tem esses aparatos. A gente também tem ali no tórax os três pares de pernas articulados, né, de apêndices articulados, que dão capacidade para esses indivíduos, locomotora muito bem definida, estruturações muito fortes de pernas, né, coxas torneadas até para esse tipo de indivíduo, que facilita com que ele se locomova com velocidade. Além disso, nas suas pernas, e nas pontas das patas ainda existem pequenas garras, digamos assim, né, que são utilizadas para fixação aos substratos. Notem também esses pentes ali que existem nas pernas, que são utilizados para que ela possa segurar, se manter no substrato, segurar algum alimento, ou até mesmo para passar pelo corpo para espalhar as enzimas de autolimpeza, né, de certa forma, ali as enzimas de antifúngicas, né, e antibactericidas, que elas vivem sempre passando no seu corpo justamente para evitar a contaminação, principalmente nas espécies que precisam fazer o cultivo do fungo para que alimentem as larvas. Então é importante elas manterem essas substâncias, né? E aqui nós temos a anatomia interna também da formiga, né? Justamente onde a gente demonstra ali as glândulas de veneno nas espécies que tem. Mostra ali dentro do segmento abdominal, que é a maior porção ali da formiga, é o local onde está a maior parte dos órgãos internos da formiga, né? Ali nós temos ali o estômago, temos o órgão excretor, temos a glândula de veneno. Então, temos todas essas características voltadas ali dentro do abdômen ali da formiga, tá? A respiração também ocorre por espiráculos, que são localizados ao longo do abdômen e do tórax desse indivíduo. E a gente tem essas caracterizações estruturais. É, Dando seguimento aqui, eu gostaria de enaltecer justamente aqui as cortadeiras de ata, tá? Essas são formigas do gênero ata, tá? Nota-se um polimorfismo entre elas ali, desde as formigas operárias até os soldados, e aqui os machos e a rainha, né? Nós temos aí essas caracterizações ali, formigas soldados, formigas é, 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 perdão, soldados, rainhas, operárias, né? Temos ali todas essas discriminações. Temos ali no caso da ata, ainda possui uma outra diversificação dentro dessa espécie que pode ser chamada de jardineira, que é justamente aquele indivíduo mais jovem ali, menor, que faz que leva o fungo para as larvas, aliás, que leva o alimento para o fungo, né? Para se transformar ainda mais o fungo, para que as larvas possam se alimentar. Então tem também essa característica diversificada. E aqui a gente consegue identificar facilmente a rainha também, né? Aqui no caso das saúvas, né? A gente tem a rainha alada, bem desproporcional ao tamanho das outras, que ela é bem maior do que os demais. Essa rainha, ela é alada durante o período de voo nupcial, onde a fêmea e o macho vão se reproduzir no ar. Depois o macho morre, a rainha, a fêmea, né, ela guarda os espermatozoides do macho, para que ela possa fecundar os ovos depois que ela já
tiver nidificado, começou a formação da sua colônia, né? Ela perde ela perde a asa e começa a cavar na terra para que ela possa iniciar a sua nova colônia, né? Aqui nós temos mais uma demonstração de tamanho, a gente consegue verificar aqui, bem discriminado. E como vivem as formigas, né, pessoal? Então são encontradas por todo o mundo, são insetos sociais, né? Vivem em sociedade, como a gente já havia falado. Tem essa sobreposição de gerações, né? Tem um cuidado parental, todo mundo trabalha em prol da colônia, todo mundo fazem suas funções para o bem da colônia, para o desenvolvimento da colônia, e essa divisão de trabalho faz com que todo a biologia ali, todo o ambiente delas flua de maneira consistente, né? Para que ela possa se manter no ambiente, que ela consiga se manter viva e consiga cada vez mais aumentar o nível de população. Aqui nós temos uma organização da colônia, né? Justamente como eu havia falando, as rainhas, né, são os maiores indivíduos da colônia, responsável pela fecundação e reprodução dos ovos, pela fundação da colônia. Existem colônias com mais de uma rainha, como eu havia falado, que são as poligínicas, e tem as monogínicas, que são as de única rainha, né? Nesses casos, quando a rainha morre, infelizmente, a colônia se acaba. O macho só tem apenas função reprodutora, todo o restante da população é fêmea estéril, para que não tenha esse problema. Isso nas monogâmicas, tá? Nas poligâmicas existem as fêmeas férteis, que são as rainhas também, que podem ser migradas para outros locais ou podem permanecer no mesmo. Perdão, ou podem permanecer no mesmo formigueiro ali para auxiliar no crescimento da colônia. E aí nós temos também as operárias, né? Como eu havia falado, são fêmeas estéreis, cuidam dos ovos, fazem a criação da larva ali, cuidam das pulpas, cuidam do alimento que essas larvas vão se alimentar, que são os fungos, trabalham sempre fora e dentro do ninho, né, do formigueiro ali, tanto forrageando, como defendendo, como alimentando ali, fazendo todo o processo do ambiente, né? E vivem ali entre torno de 2 a 3 meses, e podem ser ou não do mesmo tamanho, vai variar de espécie para espécie isso aí, tá? E as crias são os formatos mais jovens, são as mais jovens que estão nascendo ali após a pulpa, elas começam a se desenvolver. Aqui eu trouxe um dado, né, uma informação, que é justamente sobre esse período de forrageamento, tá? Apenas 5% da população de formiga está fora do ninho, então só 5% faz esse forrageamento. É por isso que é comum, às vezes, a gente encontrar um grupo de formigas forrageando, poucas formigas ali forrageando. A gente vê, quando ela encontra uma oferta de alimento, ela retorna e aí chamam as demais formigas, uma outra porção de formigas, para carregarem aquele alimento, dependendo do tamanho, do que for, da proporção. E aí é nesse momento, quando há oferta de alimentos, que a gente tem uma saída maior, e aí pode chegar até 30% da colônia saindo para forragear, para buscar aquele alimento. Mas geralmente é só 5% que está ali forrageando. Isso é uma estratégia que a formiga também utiliza na sua manutenção de vida. Toda a comunicação em formigas, né, se tratando de formigas, ela ocorre de maneira química, através de feromônios, né, que são voláteis e são capazes de transmitir diversos tipos de informação. Esses feromônios, essas glândulas que liberam essas substâncias, elas estão espalhadas pelo corpo da formiga. Algumas podem ser expelidas por diversos pontos do seu corpo. Então, nós temos situações que vão ser discriminadas para trilha, recrutamento de formigas, atração sexual, reconhecimento de outras espécies ou da mesma espécie de formiga quando elas se encontram. A trofalaxia também é uma maneira de comunicação química também, quando rola essa troca ali de alimentos, rola a troca de informação, de substâncias.
Uma outra situação é o feromônio de alarme, quando a formiga precisa entrar em alarme, em alerta, né, por um perigo que seja. Então, esse mecanismo, tudo que a formiga faz, está voltada para alguma substância, desde dessas partes de alimentação, a parte de segurança, até mesmo parte de higienização, como eu já havia falado para vocês, tá? As formigas, elas possuem uma glândula, né, chamada glândula metaplural. Essa glândula metaplural, ela é capaz de produzir justamente a substância que vai fazer a limpeza, né, da formiga. Essa limpeza de micro-organismos fúngicos, né, ou virais, dependendo da situação, bactérias, elas fazem essa autolimpeza justamente para evitar com que a colônia se contamine. E no ciclo de vida das formigas, né, nós temos aí um ciclo, uma reprodução holometábula, né? Nós temos uma formação completa, que o indivíduo vai desde o ovo até o indivíduo adulto, é o ovo, larva, pupa e adulto. Essa característica, né, demonstra como é evoluída as formigas são, né? Então, nós temos uma diversificação ao longo desse processo. Então, quando a formiga eclode da pupa, né, ela vai eclodir em um dos formatos desejados para a colônia. Seja um macho reprodutor, seja uma fêmea rainha reprodutora, né, fértil, ou uma fêmea estéril que vai trabalhar, seja como soldado ou como operário dentro dessa colônia. Isso garante uma perpetuação da espécie dessa formação da nova colônia. Então, tudo isso facilita para que os processos de colonização desses indivíduos ocorram, né? Aqui eu trago para vocês também uma outra informação sobre formigas cortadeiras, também é o mesmo desenvolvimento holometábulo ali, né? Nós temos então uma revoada, primeiro um período de voo nupcial, ocorre a cópula no voo, depois ali de mais ou menos uma hora, meia hora, uma hora de voo nupcial, os indivíduos se encontram, formam seus casais. O macho ele acaba morrendo, né? Como eu já havia falado para vocês. A fêmea, nesse momento, ela perde as asas e aí ela vai para o solo e começa a fazer a escavação do novo formigueiro. E ali ela começa a fazer o processo de colonização. Ela regurgita o fungo que vai servir como alimento para as primeiras larvas que nascerem. Ela faz a ovoposição, coloca os ovos. Cerca de 5 dias após isso, surgem as primeiras larvas. Essas larvas vão se alimentar desse fungo que ela mesma criou, que ela mesma regurgitou, e depois essas larvas vão virar pulpas, né? Vão empupar. E aí, cerca de 10 a 30 dias depois desse início ali, desse processo de larva até empupar ali, até virar um adulto, surgem os primeiros adultos. Mais ou menos ali 2 meses, começa esse desenvolvimento. Depois da formação dos primeiros adultos, a gente tem a caracterização já de soldados e operários, e a gente já consegue ter uma abertura de um primeiro olheiro, o que demonstra já um crescimento colonial, um desenvolvimento dessa colônia para em prol do crescimento delas, tá? O formigueiro, o salveiro, né, o formigueiro da saúva, né? Da formiga cortadeira da espécie Ata, principalmente, ele é bem, perdão, do gênero Ata, ele é bem desenvolvido. Então existem estruturas como olheiros, como entradas falsas apenas para ludibriar predadores, dependendo da situação também. Existem panelas de fungos, panelas de lixo, panelas de fungo vazias, já preparando para um outro momento. Então, eu tenho uma imagem de uma estruturação, vou mostrar para vocês à frente. É bem bacana essa estrutura colonial das formigas, né? Essa estruturação que elas fazem para ter a sua colônia bem desenvolvida. Aqui o processo de revoada a gente consegue determinar já pela presença de machos e fêmeas alados.
então saindo dos seus formigueiros. Geralmente isso ocorre em períodos pós-chuva, né? Geralmente ali dos meses de outubro a dezembro, dependendo da sua localização ali, né? Da região onde se encontra. E logo após a chuva, com altas temperaturas, ali, umidade bem tranquila, eles conseguem fazer esse desenvolvimento, esse início das revoadas, tá? As revoadas, eles se encontram ali e a revoada de formiga, ela ocorre de uma forma bem expansiva. Qual a ideia dessa expansão, dessa revoada das formigas? É justamente fazer com que elas se encontrem com outras formigas do mesmo gênero, ou talvez da mesma espécie, de outros grupos, para que facilite o ganho genético. Então, elas fazem esses voos expansivos, né, bem cheios mesmo para isso, para facilitar e ter um ganho genético na produção de novas colônias. É, com relação aos ninhos, né, aos formigueiros, é, existem de diversos tamanhos, formatos, colorações, locais. Então nós temos ninhos aqui direto no solo, temos em troncos de árvores, árvores jovens, árvores secas, galhos mortos, madeiramento, telhado, frestas de azulejo, enfim, temos uma diversidade de locais diferentes onde podem ocorrer ninhos de formiga, tá? E de diferentes formatos. Aqui, como a gente estava vendo, tem formatos com morunduns de terras fofas, outros de terra mais rígida, outros com morunduns apenas sobrepostos, fáceis de serem dissolvidos, né? Como é o caso aqui desse ninho, e todos eles são de diferentes tamanhos, então a gente tem diversificação de tamanhos de formigueiro, né? Até dependendo das espécies das formigas que estão o construindo. Que nós temos em tronco de árvores, às vezes alguns são até confundidos com cupinzeiros, tá? E essa parte de identificação de formiga, gente? As formigas, elas têm indivíduos que são grandes, pequenos e até muito pequenos. Claro que a gente está falando de indivíduos de milímetros, né? A gente não tem uma comparação também tão grande assim. Mas nós temos formigas aí de 2 centímetros. A gente consegue pegar algumas espécies aí bem grandes comparadas com as demais. Então, como é o caso das formigas cortadeiras, né? Tanto do gênero Ata quanto do gênero Acromyrmex, nós temos essa diferenciação, principalmente o que diferencia um gênero de outro de formiga cortadeira são os espinhos, né? São os nódulos ali que a gente encontra no corpo delas, ali na parte do pecíolo ali, né? Na cintura. Então a ata nas atas, né, a cortadeira ela possui 3 espinhos, ali, 3 pares de espinho. Já na Acromyrmex nós temos 4. Então a gente consegue diferenciar dessa forma. Uma outra maneira também é o tipo de formigueiro. O da ata, ela já é bem mais exposto, bem mais chamativo, bem mais grandioso, enquanto o da Acromyrmex é menor, ele é mais contido, é mais escondido de certa forma assim. Então, falando um pouco sobre as atas, né? Que é justamente a saúva, as operárias de saúva alimentam-se basicamente da seiva das plantas que elas estão cortando ali, ela aproveita essa seiva para se alimentar também, e fazem esse processo de cortar e transportar, auxiliando as operárias, tá? Obviamente, o processo principal dos soldados, dependendo da situação, é defender, mas ele também auxilia as operárias. Então, pedaços de materiais vegetais são levados ao formigueiro, né, onde elas vão cultivar esse material no fungo. Esse fungo ele é utilizado para a alimentação das larvas. é, e as operárias, né, no caso aí as jardineiras, no caso da ata, como a gente pode falar, ela faz esse alocação do material que ele recebe para alimento, para virar esse fungo. E elas têm tamanhos diferenciados, né? Tem esse polimorfismo, né? Então as operárias são divididas em jardineiras, cortadeiras, soldados.
Todos são fêmeas estéreis, só as rainhas que são fêmeas férteis, né, que podem reproduzir na revoada. As jardineiras, elas são as menores justamente para fazer essa manutenção ali, essa movimentação do fungo. As cortadeiras são de tamanho médio, né, onde fazem esse processo de cortar ali o alimento e transportar também para a colônia, né? E as maiores, né, mais robustas, da cabeça maior, que chama bem a atenção, são as operárias, são as soldados, né? Que vão justamente defender essa colônia. A rainha das saúvas, né, ela pode ser chamada de Issa ou Tanajura, como é comumente conhecida, e ela é muito maior do que as operárias e facilmente discriminada. Dá para ver com facilidade a diferença da rainha para as demais. Além disso, na época de reprodução, também consegue se identificar macho e fêmea, porque a fêmea também é maior que o macho, independente da situação. Então, tudo isso facilita. A fundação das novas colônias nessa espécie, né, nesse gênero como um todo, ela se dá pelo voo nupcial, que ocorre, como eu estava falando para vocês, entre outubro e dezembro ali, períodos pós-chuva, né? Principalmente quando o solo está mais úmido, né, tá com mais facilidade para que ela possa cavar e iniciar um novo ninho, uma nova colônia, né? Então, a formação dos salveiros, né, normalmente é uma área externa, de fácil visualização, como eu havia falado para vocês, são formigueiros bem vastos, de tamanhos bem variados, geralmente bem grandes também, fácil de se identificar. É, Tem uma coloração, né, são formigas grandes com a coloração avermelhada, se diferenciam pelos nós que possuem nas costas. A ata possui três nós, enquanto a Comimics, né, que são as quenquens, possuem quatro nós, quatro pares de nós. É, a estruturação que eu havia falado para vocês, pessoal. Aqui eu acho muito interessante isso, porque a gente consegue identificar o quão desenvolvida é essa espécie de indivíduo, né? Essas formigas. A gente tem diferentes pontos de acesso à colônia, né, ao formigueiro, justamente para facilitar no transporte. Temos temos dutos, né, galerias de ventilação, que são os olheiros de ventilação. Temos olheiros de trabalho, que é onde o indivíduo vai passar para trabalhar, para pegar, forragear. Não tem aqui nessa estruturação, aliás, tem, mas não tá falado, tem segmentos falsos para evitar predação, né, para cuidado com isso. É, e as panelas de fungo, né? Panelas de fungo vazio, panelas de lixo, panelas com fungo cheios. Aqui a gente tem uma demonstração como se fosse uma imagem ilusória, né? Obviamente, mas que a gente tem uma identificação ali do substrato, como fica no ambiente um formigueiro de saúva, né? Então a gente tem aqui, ó, estruturação bem definida, bem vasto, campo de ampliação ali, justamente facilitando esse contato, né, essa criação de novos dutos ali, de novas áreas de forrageamento, até dependendo da situação, até de novas colônias. Então tudo isso tem esse diferencial. É, e a formiga quen-quen, que é a cortadeira, mas de gênero Acromimex, né? Como a gente havia falado, a diferenciação é principalmente esses quatro pares de nó ali na cintura dela, né? No tórax, a gente consegue ver ali essa característica ali no mesossoma, né? Então, tem essa especificação ali. São formigas grandes, tamanho variado, de 2 a 10 milímetros ali, né? As operárias de Queen Queen cortam os vegetais levando os pedaços, então essa parte de alimentação ela é bem similar, né? Fazem com que as larvas se alimentem do fungo. E a biologia da Queen Queen, embora seja pouco conhecida, pouco estudada, a gente ainda tem muito ramo para se identificar desse indivíduo. Houve-se um grande estudo para ata, né? Um grande desenvolvimento para isso, mas essa parte das quen-quens ainda não é tão bem definida, tão estudada assim. É, e onde a gente encontra, né? São ninhos que já não são tão fáceis de serem encontrados
quanto os salveiros, né? Esse ninho é um pouco menor. Geralmente ele é mais escondido, coberto por palha, por fragmentos de vegetação. É um ninho mais seguro, de certa forma, e fazem montes de terra solta. E são bem menores do que os salveiros, né? Justamente por isso, para elas se manterem mais seguras. Aqui a diferenciação entre a ata e a Acromis, onde nós temos quatro pares de nós aqui, né, de pecíolos, e aqui os três pares perdão, de espinhos, né, e aqui os três pares de espinhos, quatro pares de espinhos. E também a diferenciação aqui por tamanho e coloração. Notem que a ata ela é mais avermelhada e a Acromis é mais escura, né, mais preta. Formigas urbanas, pessoal, nós temos aí a acrobata, a cabeçuda, a carpinteira, a fantasma, a argentina, a formiga de fogo, a lava-pés, a formiga louca e a faraônica. Essas são as comuns encontradas, né, principalmente aqui no Brasil. Então nós temos essas espécies presentes aqui. Falando um pouco mais sobre elas, né, nós temos aqui o exemplo da carpinteira, que é uma das mais comuns que a gente encontra. Possui um tamanho variado, considerado grande, né, porque pode chegar até 2 centímetros, como eu havia falado. Possui apenas um nó na cintura. é, é facilmente observado essas características, né? É, Possuem tamanhos variados, podendo atingir esses 2 centímetros, e a coloração vai do amarelo ao preto. Elas costumam expelir um ácido fórmico, né, quando são expostas a algum perigo, a alguma situação mais delicada. Então, elas têm a capacidade de expelir esse ácido fórmico, principalmente pelo gáster ali, para justamente se defender. Então, possuem hábitos noturnos, algumas delas forrageiam durante o dia sim, mas o hábito predominante é noturno. São onívoras também, se alimentam de qualquer tipo de substância, é, e fazem ninhos em árvores vivas ou mortas, troncos de madeira, frestas de calçamentos. Então é comum a gente encontrar esses indivíduos no nosso dia a dia. Quando nas áreas internas, né, a gente consegue encontrar no telhado, no forro, no madeiramento de armários, gabinetes, geladeiras, freezer, equipamento eletrônico, batentes de portas e janelas. Então a gente costuma encontrar esses indivíduos nas áreas internas, né? As que estão nas áreas externas, elas possuem várias rainhas, né? Justamente para auxiliar na defesa da colônia. Então, essa diversificação com mais de uma rainha por formigueiro facilita com que elas se desenvolvam, tanto para desenvolver um único formigueiro, quanto para a criação de novos formigueiros, né? Novos ninhos que são chamados de satélites, né? Que é justamente onde só se encontram formigas, geralmente soldados e operários, só para seu desenvolvimento. Alguns casos até tem larvas e pupas, mas só para desenvolver mesmo. A importância desses indivíduos para o nosso meio, né? Podem causar danos mecânicos e de curtos-circuitos em equipamentos eletrônicos, quando nidificam, quando fazem ninho dentro desses aparelhos, né? E justamente por produzirem esse ácido fórmico, elas conseguem danificar as estruturas ali. São veículos de bactérias e fungos, podem carregar e transportar isso. Então, quando eles estão presentes em áreas hospitalares, eles podem trazer problemas, né, complicações, podem contaminar alimentos, podem trazer prejuízos à saúde. Então, é importante também determinar e tomar cuidado com o desenvolvimento dessas colônias, principalmente em áreas hospitalares. Infestam madeiramentos, né, de árvores e estruturas de telhado. é, o que facilita com que eles desenvolvam o, o seu ninho, né? Então, a maioria dessas espécies não são agressivas, mas quando precisam se defender, né? Quando a gente
ataca o formigueiro ou vai mexer com a formiga propriamente dita, elas acabam fazendo o processo de mordedura, né? Tentam morder, tentam se defender, e aí e aí por isso elas expelem o ácido fórmico, né? O que pode trazer alergias, né? À pele. Os ninhos satélites, né, geralmente são localizados em batentes, portas eletrodomésticos, são em áreas internas, enquanto o ninho, né, o principal, ele está em área externa. E geralmente é feito dessa forma, até porque o perigo é menor para eles manterem o ambiente externo, né? Outras formigas, nós temos aqui exemplos de formigas pequenas, né? Formiga louca, acrobata, a formiga de fogo, a formiga faraônica, perdão, a formiga faraó, a cabeçuda e a Dorimimex, que é um gênero de formiga também que é de tamanho diminuto, né? Bem pequeno. A formiga louca, também comumente encontrada, ela tem origem na África, mas foi introduzida em outros países por via comércio, né? Então elas vinham nas transportações, né, nos navios e se adaptaram às estruturações dos países por onde elas passaram e se mantiveram principalmente aqui no Brasil. Então, possui cerca de 3,5 milímetros de comprimento, só possuem um nó na cintura, e as pernas é desproporcional ao tamanho do corpo. Uma outra característica importante também dessa espécie é que o último segmento da antena ela também é 2 vezes maior do que o comprimento da cabeça. A gente consegue identificar, como eu botei ali na imagem, dá para a gente verificar justamente esse tamanho, essa diferenciação. Então esse nome formiga louca se dá justamente a essa desproporção, porque a maneira como ela é tão desproporcional que a maneira de locomoção dela é estranha. Então ela se locomove meio cambaleando, fica estranha na hora de andar, então ela é caracterizada por isso. Então por isso o nome formiga louca. Então, essas colônias de formiga louca, elas são poligínicas também, possuem mais de uma rainha, justamente para ajudar nessa dispersão da colônia, né? Nesse aumento, nessa facilidade. E a reprodução desse indivíduo, ela ocorre tanto pelo voo nupcial quanto por fragmentação. Essa parte de fragmentação, ela pode ocorrer tanto por uma maneira de defesa, principalmente quando ocorre uma quebra ali em um processo de forrageamento ou alguma dispersão, quando a gente faz uma aplicação dependendo num formigueiro de forma errada, e aí acabam sobrando indivíduos que têm capacidade para migrar, que são fêmeas férteis, né? Então elas também conseguem fazer isso. Então tem essa fragmentação da colônia. E é por aí que são distribuídas as novas colônias. Embora essas novas colônias tenham trilhas de forrageamento em contato com as demais, elas mantêm esse contato com a colônia principal, mas passam a nidificar e conviver numa outra colônia próxima ali, criada por elas mesmas. E alimentam-se também de todo tipo de substrato, porém essas especificamente gostam bastante de substâncias adocicadas, né? Podemos encontrar tanto dentro como fora de edificações, né, de construções. Ocupam tanto lugares secos como úmidos. Então a gente costuma encontrar em jardins, em árvores, embaixo de pia, dentro de armário, então com facilidade. Não são muito comuns em áreas hospitalares, tá? Mas também podem ser encontradas. Qualquer fresta para esse indivíduo já serve como uma maneira de se abrigar. Então é importante a gente estar sempre o procedimento de sanar fendas e frestas dos locais, principalmente áreas mais sensíveis, né? Uma outra formiga é a formiga acrobática, né? Que tem justamente essa característica. O nome dela de acrobática vem da característica que ela tem de levantar o gaster, né? Para se defender. E ela faz isso porque no final do mesossoma ali, do espinhal, ela tem um nó. E esse nó, ele dá a proporção para ela de conseguir fazer uma movimentação de um ângulo de 90 graus. Então, faz com que essa característica
predomine e até dê o nome o nome popular a essa espécie, né? Também são poligínicas, né? De tamanho variado, são pequenas, né? Mas costumam conviver no nosso ambiente, né? E costumam se alimentar de substâncias adocicadas também. É, Elas se reproduzem por voo nupcial, pode ter também por questão de fragmentação de colônia, mas o mais comum é o voo nupcial. Ela pode ser encontrada tanto dentro como fora de construções, como eu havia falado, batentes de portas, janelas, guarnições, troncos de árvores. A grande maioria das formigas habitam os mesmos locais, só que ambientes diferentes, né? Mas o estilo de local de criação de ninho acaba sendo o mesmo. Temos a lava-pés, possui de 3 a 7 milímetros, né? Tem dois nós nas cinturas, já dá para identificar também essa diferenciação. As antenas possuem só 10 segmentos e os dois últimos são maiores do que os anteriores, né? Dá para identificar aqui, até pela imagem ali, dá para ver justamente essa diferenciação. A coloração vai do marrom ao vermelho, né? Até chegar ao preto, dependendo do caso. E essas aí elas picam e ferroam dolorosamente, porque elas possuem um veneno proteolítico. O veneno proteolítico, pessoal, é aquele veneno que ele é capaz de deteriorar as substâncias, né, outras proteínas, é, vamos botar aí da pele, né? Outras proteínas da pele. Então, quando esse veneno proteolítico faz essa ação de degradação de de outras substâncias na pele, ele acaba deixando uma vermelhidão, acaba trazendo sensação de dor, o inchaço, muitas das vezes necrosa o local, né, onde ela picou. Então tem esse cuidado. E pessoas extremamente alérgicas podem sim sofrer problemas maiores relacionados à picada desse indivíduo, né, dessa formiga. Então é importante tomar cuidado. É facilmente encontrado em jardins, em áreas residenciais. Então é fácil de ter contato indesejado com esse indivíduo. Então, a picada é bastante dolorosa, muitas vezes causa essa reação alérgica, né? Alguns casos elas são localizadas até em redes elétricas, como conduítes, e podem furar roupas. Então a gente precisa fazer um ponto de controle desses locais, conduítes, tratar com pó, verificar roupas, verificar guarda-roupa como tá. Aqui tá uma demonstração do ninho, né? O ninho da lava-pés, ele é formado por um morundu de terra solta, e quando a gente mexe nele é capaz de a gente ver muitos indivíduos e principalmente as larvas também. Na imagem ali a gente consegue ver aquelas mais amareladas ali, a gente consegue ver fungos e larvas. Além disso, os indivíduos ali de defesa, né, os soldados. São comumente encontrados em calçados e gramados, canteiros, como eu havia falado, e o munundum de terra mexido é característico deles. Aqui tem uma infestação em conduítes, onde a gente consegue verificar esse formigueiro. Temos aí também mais um exemplo, que é a formiga argentina, possui 2,5 mm e um nó só na cintura, antenas com 12 segmentos, orifício anal em formato de fenda e não rodeado como os de costume, como as outras, né? É, não rodeado por forma de pelos, tá? Inserção, inserção da antena sobre a margem posterior do clípio, propódio desama- desarmado, né? Perdão, passei aqui. É nativo da região sul do país, não costumam picar, porém eles são dominantes na sua área. Então eles evitam a presença de outros indivíduos por meio de uma guerra química. Então soltam diversos feromônios ali para expulsar os indivíduos, e esses feromônios que eles soltam no ambiente
pode causar sensação de lacrimejamento, ou até dificuldade de respirar para pessoas que têm sensibilidade, né? Pode ser encontrado dentro e fora de construções. Os ninhos são difusos, né, de diversas estruturas, né, bem desenvolvidos também, e gostam de locais mais úmidos. Temos a formiga faraó também, que é a monomório, outro gênero bem familiar, outra espécie bem comumente encontrada no nosso dia a dia. Possui estruturação de 1,5 mm a 2 com o comprimento, né, de comprimento esses indivíduos, né? A cintura também possui dois nós, com 12 segmentos nas antenas, sendo que os três últimos segmentos são maiores do que os demais. O segmento das antenas geralmente auxilia na caracterização das espécies, né? E principalmente na diversificação, na identificação de cada uma das espécies. Notem que tem espécies com 11 segmentos, com 12, a maioria tem 12 e no fim os últimos são mais característicos. Geralmente os dois últimos, no caso aqui da Faraó, os três últimos, são maiores do que os demais. Então a gente consegue identificar por essa diversificação de estruturas de antenas, tá? São originárias dos trópicos, do continente africano, foi introduzida acidentalmente também em outros países por meio do comércio, né? E se adaptaram muito bem aos locais onde ela ficou, né? Onde ela se abriga hoje em dia. Alimentam-se também de todos os tipos de substrato, porém são mais atraídas por substâncias mais gordurosas. É, Também tem uma predominância para alimentação por outros insetos, né? Justamente para se aproveitar dessa gordura que possa ter os indivíduos onde ela vai consumir. Então, os insetos também fazem parte da sua dieta e dominante e pode liberar feromônio. É um inseto dominante, né, da sua região, e pode liberar feromônios no ambiente que também causam essas alergias. Assim como a Argentina, a faraó também tem perdão, também tem essa característica. Perdão, pessoal. Também tem essa característica de lançar, liberar feromônios químicos, né, de combate para evitar que outras espécies de formiga venham para o seu local, né, de abrigo ali. A gente pode encontrar ninhos tanto dentro quanto fora de residências. Não costumam construir os ninhos com terra solta, tá? Elas preferem habitar fendas e frestas mesmo. Então, por isso que comumente a gente encontra a formiga faraó nas residências. Os ninhos podem ser encontrados dentro de aparelhos eletrônicos, o que pode causar prejuízo para os aparelhos também. São muito comuns em hospitais, principalmente em países com clima temperado, igual o nosso. Podem carregar várias espécies de bactérias no seu corpo, que traz prejuízo para essas áreas hospitalares, né, mais sensíveis. Então, mais um indivíduo que a gente precisa tomar cuidado, né, com o controle. É, E temos também a formiga cabeçuda, justamente com esse nome, porque a cabeça dela é bem proeminente, a gente consegue identificar facilmente essa espécie. Possui de 1,5 a 3,5 mm, a sua cintura possui 12 nós, são 12 segmentos na sua antena, sendo que os três últimos fragmentos são maiores, né, do que os anteriores. Possui um par de espinhos no propódio, que é justamente essa região aqui, final. É, os ninhos são externos e existem operários e soldados dimórficos, né? Que são morfologias diferentes, justamente para identificação. Aqui na foto a gente mostra justamente isso, né? Soldados cabeçudos e operários comuns ali, de morfismo bem parecido. Ninhos comuns em áreas externas e podem infestar paredes das edificações. Outras formigas também são as que são muito pequenas, né? Formigas fantasmas e a pichichica, né? E tem também a Brachymirex. A Brachymirex, ela é comum em grama, né?
Então, a formiga fantasma, ela possui de 1,3 milímetros a 1,5 milímetros de comprimento, possui um único nó na cintura e são 12 segmentos também na sua antena. As pernas e cabeças são escuras, e a coloração vai ali do amarelado ao preto. Mas a gente consegue ver bastante essa coloração amarelada, tem situações que parece ser até transparente. Por isso esse nome de formiga fantasma. É, ela é poligínica, né? Tem mais de uma rainha dentro da sua colônia. Reproduz-se basicamente por fragmentação. Quando uma ou mais rainhas reprodutivas migram da colônia original, juntando com as crias e operárias para novos locais. Então elas mesmas se fragmentam para criar uma nova colônia. Geralmente saem ali rainhas, operárias, e pupas para facilitar na implantação de uma nova colônia. As colônias são de tamanho médio a grande, dependendo de como tiver essa quantidade de rainhas dentro do mesmo local, e gostam de se alimentar de substâncias adocicadas encontradas dentro das residências. Quando estão nas áreas externas, elas alimentam-se de insetos e substâncias adocicadas produzidas por insetos sugadores, né? É, Dependendo da situação, também se alimentam de frutas encontradas no ambiente. A formiga fantasma, ela é frequentemente encontrada em cozinhas e banheiros, armários de alimento, armários de dispensas também. Alimentos fechados podem conter as formigas porque elas têm capacidade de rasgar a estrutura da embalagem, então ela consegue adentrar na embalagem. É, Costumam também viver em vasos de flores, né? Onde abrigam, fazem ninhos, aproveitam de insetos que vão ali nas flores, dependendo da situação, e também se alimentam deles, também predam eles. É, é comum encontrar esses indivíduos em áreas hospitalares e, mais uma vez, também carregam bactérias, né? Então é importante o cuidado. A pichichica, ela é bem pequenininha mesmo, é 1,5 milímetros. Possui dois nós na sua cintura, a gente consegue identificar 11 segmentos nas antenas, sendo que os três últimos são maiores que os anteriores, né? É, os ninhos são externos, principalmente nas áreas das árvores, sob as cascas de árvores, né? Então elas costumam fazer suas colônias nesses locais. São colônias pequenas, na maioria das vezes elas são poligínicas, né? O que facilita a manutenção, mesmo sendo colônias pequenas, ela consegue se diversificar dentro dessa substância, dentro dessas características, né? Alimentam-se de substâncias adocicadas, também oleosas e ricas em proteínas. Roupas usadas com cheiro de suor podem atraí-las. Então, assim, evitar deixar roupas sujas em armários pode atrair esse tipo de formiga, né? A reprodução é basicamente por fragmentação. Importância para o nosso conhecimento, né? Para o nosso dia a dia. Podem morder crianças, pois elas possuem ferrão também com veneno com veneno proteolítico, né? Então podem causar esse choque anafilático nas crianças e pessoas com potenciais alergênicos, né? Então também tem que tomar esse cuidado. E é comumente encontrada em áreas em residências. Então tem que tomar cuidado para justamente evitar o contato de pessoas, de crianças principalmente, com esse indivíduo. E por que que a gente faz esse tratamento, né, pessoal? Já entrando nessa parte de tratamento, especificamente do controle, das maneiras que a gente utiliza, a gente precisa entender justamente porque para a saúde elas podem causar problemas nos hospitais, podem contaminar alimentos, podem causar alergias para pessoas, podem trazer riscos para crianças. Então é importante a gente entender e fazer esse tratamento. Outra situação é o incômodo, né? Por trilhas aparentes que a gente costuma ver.
contaminação desses alimentos, contaminação dos locais. Então, tudo isso pode gerar prejuízos, né? Principalmente as espécies que infestam eletrodomésticos, né? Eletrônicos. Então, a gente tem aí danos a esses eletrodomésticos, curtos-circuitos, pode danificar as espécies como a formiga faraó, perdão, a lava-pés, que se localiza em conduítes também pode ocasionar danos às estruturas, né? A fiação elétrica. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. E principalmente pela dificuldade de controle, né? Pode ser difícil de localizar o ninho, podem ser mais de um ninho, a fácil adaptação dela em outras áreas, a fragmentação das colônias de maneira rápida e fácil de se manter. Então, tudo isso torna-se um motivo, né, para a gente poder fazer o tratamento. Por que que a gente faz esse tipo de tratamento? Por esses motivos. Como eu sempre falei e sempre vou falar, a inspeção prévia é o primeiro passo e precisa ser muito feito e bem feito. Nem todo mundo costuma fazer, o que é muito errado isso, porque é na inspeção prévia que a gente identifica todas as estruturas, seja identificar o ninho, seja identificar a espécie, seja identificar a metodologia a ser tratada. Cada lugar é um local diferente, cada situação é um ponto diferente. Então a gente precisa sim fazer a inspeção prévia para saber como a gente vai tratar. Não é só pulverizar. Às vezes, dependendo da situação, você consegue controlar com vedação, você consegue resolver. Então é importante a gente verificar todos os pontos. Então, os primeiros pontos são os locais que oferecem os 4 As, né? Água, abrigo, acesso e alimento. Vedar, impedir a oferta de água, impedir a oferta de alimento. Identificar o nível da infestação, se essa infestação vai ser controlada com facilidade, se a gente precisa fazer algo mais específico, se vai precisar fazer algum tipo de barreiramento, se pode ser feito só uma pulverização, só um controle com gel. Então, a gente precisa entender toda essa estruturação ali da infestação. E principalmente área interna ou externa. Identificar o tipo de formiga que a gente está trabalhando, se ela está localizada na área interna ou externa e como a gente vai controlar. Pontos críticos para a formiga, né? Precisamos inspecionar os jardins, os campos do terreno, verificar os canteiros, verificar paredes, muros, é, identificar áreas e locais de atividade, a presença dela durante a noite, o forrageamento durante o dia, verificar as trilhas em ambientes internos e externos, verificar todos esses pontos de informação. Presença de material vegetativo cortado, com folhas e flores nos locais, presença de plantas mortas pelo acúmulo de formiga cortando suas folhas e suas flores, né? A partir do ponto de ataque, a gente consegue acompanhar o trânsito das formigas para identificar por onde elas estão passando, a presença de formigueiros no local, a presença de olheiros, a existência, né, dessas informações no ambiente, a gente consegue identificar os pontos de controle. É importante, né, a gente verificar a diferenciação entre as espécies para que a gente possa fazer um melhor controle e determinar a melhor metodologia de trabalho. Quando a gente for trabalhar internamente, a gente precisa identificar os pontos da residência onde a gente está encontrando. Então, verificar cozinha, banheiro, sanitários, armário, armários de alimento, armários de roupa, guarda-roupas, armários de utensílios, aparelhos eletrônicos, embaixo de bancadas, embaixo de pia. Precisamos verificar conduítes elétricos. Então, tudo isso é importante a gente verificar. Em áreas externas, a gente precisa objetivar justamente as coisas que a gente verifica, como o próprio formigueiro, como as formigas forrageando, como estruturação de alimentação que tenha ficado pelo caminho. Então, tudo isso a gente consegue verificar. Além disso, pontos como junções, né, em calçadas, perfurações em paredes e muros, locais onde a gente consiga identificar a presença desses indivíduos.
E o controle de formigas, pessoal, já partindo para essa parte mais estratégica, né? Nós temos umas informações para anotar, né? Para identificar. Então, depois da gente identificar esses indivíduos, verificar como a gente vai fazer esse tratamento, qual o tipo de metodologia que a gente vai utilizar. Vimos a espécie, vimos o local, vimos a forma de ação, a gente consegue formular uma estratégia adequada. E aí, os procedimentos prévios precisam ser tratados, como sempre, elaborar esse planejamento, né? Eliminar os objetos que estejam ali para que a gente não contamine nada, limpar as superfícies, deixar os armários abertos e praticamente vazios, desconectar das paredes as divisórias ou qualquer obstáculo que possam atrapalhar os nossos caminhos para fazer as aplicações, né? Dependendo do que for, deixar os alimentos sempre cobertos ou retirar os alimentos dos armários quando a gente for fazer a aplicação. Se houver brinquedos, eles devem ser ensacados, né, guardados. Os aparelhos eletroeletrônicos também devem ser cobertos, a menos aqueles que estejam contaminados, onde a gente vá fazer a aplicação, tá? Então, os equipamentos e materiais que a gente utiliza nesse tipo de tratamento, a gente pode utilizar os convencionais, atomização, polvilhadeiras, termonebulizadores, pistolas de gel, tudo que facilite a nossa aplicação. EPIs, né, importantíssimo, como sempre, sempre frisar, importante todo mundo estar bem aparentado, né, com seus EPIs em dia. É, materiais e condições iniciais ali para a gente trabalhar. Seringa de gel, armadilha de gel para a gente trabalhar, né, pontos de escagem. O tratamento deve ser verificado e deve ser identificado nas ordens de serviço das empresas. É importante que o pessoal tenha isso em mente, né? Que consiga levar as informações ao máximo para que o operador faça um bom serviço. E aí, principalmente nessa inspeção prévia, a gente consegue identificar todos os tipos de ponto onde a gente precisa tratar e tomar cuidado. No tratamento químico, a gente tem aí duas situações. Nas áreas internas, a gente pode trabalhar com gel, pulverização e fazer essa verificação do que a gente está trabalhando ali. É, Quando a aplicação do gel, a gente for aplicar o gel, a gente não pode aplicar gel em cima da trilha de forrageamento. É um erro comum, tem muita gente que faz isso. Aplica gel bem ali onde a formiga passa. Isso vai fazer com que essa colônia se fragmente. Então a gente não pode fazer isso, não pode fragmentar a trilha de forrageamento. É importante fazer a aplicação do gel próximo à trilha, seja lateral à trilha, seja num ponto próximo ali à saída do olheiro, justamente para que a formiga saia da trilha, encontre o gel, retorne, leve essa informação para os demais para que eles possam voltar e se contaminar. E aí vão fazer esse modo, vai ter esse modo de ação ali pela profilaxia, vai fazer por ingestão. Então nós temos esse tipo de controle específico. Quando a gente faz o controle de gel, a gente não pode pulverizar a mesma superfície porque pode contaminar ou pode perder totalmente a eficácia. Então é importante a gente identificar os pontos onde a gente vai aplicar e fazer essa aplicação de maneira assertiva, para que a gente não tenha problemas e não tenha só perca de produto. Nas áreas internas a gente também pode fazer o processo de pulverização, né? Que é justamente para a gente pulverizar uma área maior, dependendo do que for. Se tiver infestação em rodapés, a gente consegue fazer toda essa metodologia, principalmente com produtos que tenham, como o nosso caso aqui do Screen, né, que tenha um residual com poder de controle efetivo. Então, por que que a gente fala para ter um residual? Porque aí as formigas vão forragear pelas áreas e vão se contaminar sem perceber. Vão se contaminar pelas partículas presentes no substrato
que se aderiu ao produto aplicado pela pulverização. Então, por isso que é importante a gente tomar essas medidas também, né? Essa verificação do ponto de forrageamento, por onde elas estão passando, o que está sendo feito, e fazer essa aplicação correta. Em áreas externas, né? Como os batentes de portas, janelas, rodapés, a gente pode fazer tanto a aplicação por barreiramento químico quanto por pulverização localizada, né? Quando a gente faz esse tipo de aplicação, a gente tem resultados positivos também. Aqui eu tenho algumas informações, né, sobre a aplicação do gel. Nós temos o nosso Defin Gel, que a gente pode utilizar, e temos agora a chegada do nosso Screen Prime Gel Formicida, tá? É o único gel do mercado 2 em um. É um produto extremamente eficaz para o controle de formigas, né? Então nós temos aí o Fipronil em conjunto com o Indoxacarb, justamente trazendo essa contaminação, seja por ingestão, seja por contato, facilitando no efeito dominó, no efeito cascata, então aumentando o raio de ação da atratividade do gel. Então a gente trouxe uma mudança justamente para o mercado, né? Para explorar isso. A gente está lançando agora o Screen Prime Gel Formicida. É, Ação importantíssima para a gente, né? O único gel 2 em 1 do mercado, ampola de 40 gramas, que é um diferencial também para a economia, né, do produto, de quem vai fazer, vocês que vão fazer a utilização dele. É importante a gente trazer isso para vocês. Falava da pulverização convencional, né? Então, nós temos o Screen, que é o nosso carro-chefe aí. Quatro moléculas, quatro princípios ativos, quatro formas de ação diferente, um alto poder residual, uma alta potência de efeito transferência, então quebra de resistência química, um produto com baixo custo-dose, um excelente custo-benefício. Então a gente tem 25 ml para tratar para controle de formigas. É, é um produto que a gente tem uma, uma grande variedade de possibilidade de trabalhar. Então é muito aconselhado para a gente fazer pulverização para formiga também, justamente por isso, pelas características que esse produto traz para a gente. Então, esse efeito transferência que ele vai proporcionar, ele é ótimo, excelente para esse tipo de inseto social, e justamente para que a gente possa aproveitar do comportamento deles. Então, o screen é uma ótima solução para que a gente possa trabalhar com pulverização para formiga, tá? Dando continuidade, pessoal, ao controle, a essa parte de controle químico, nós temos para áreas externas, como a gente havia falado há pouco, as barreiras químicas, né, que a gente também pode aplicar. Então, para áreas externas, assim, diretamente no formigueiro ou por áreas de quadrante ali nas proximidades, nós temos o melhor produto do mercado para isso, que é o nosso Bioinset 800 SC suspensão concentrada, né? É, Nós temos aí uma sinergia de fipronil com o imidacloprido, que é justamente vai dar o potencial para esse produto. Vai trazer essa característica residual com alto efeito de transferência, com alto efeito de dominó, com ótimas características. Por não ser irritante, ele facilita com que as formigas façam esse transporte para a colônia e contamine tanto por contato quanto por ingestão. Então, todo o mecanismo, né, desse produto faz com que essa praga, né, com que a formiga seja contaminada de uma forma mais fácil. Então a gente tem um produto com formulação micronizada, o que facilita que a formiga possa inalar pelas vias respiratórias também esse produto. Esse produto ele se adere muito bem ao substrato, então ele vai se aderir muito bem ali ao solo, vai se fixar bem ali, vai conseguir ficar por bastante tempo fazendo efeito. Então a gente tem esse controle direto ali com ele. Então o uso do Bin 7 800
para controle de formiga, para insetos sociáveis, né, de forma geral, cupim também, é, é excelente. Então a gente tem um ótimo produto, uma ótima solução para vocês no dia a dia de trabalho. Vamos falar já diretamente então do controle químico, né? Quando a gente fala então de formigas, a gente tem o controle químico voltado tanto para a área interna quanto para a área externa. Na área interna, a gente tem tanto tratamento por pulverização, por polvilhamento, por gel. Nas áreas externas, nós já temos por aplicação de pó no polvilhamento, temos pulverização convencional, temos barreiramento químico, podemos utilizar fog, é, então termonebulização no caso, né? Então nós temos essas diferenças de metodologias. É importante a gente saber quando a gente vai utilizar cada uma delas e se realmente é necessário. É, Iniciando pelo gel, a gente precisa entender que quando a gente vai utilizar gel, a gente não pode colocar o gel dentro do formigueiro ou em cima das formigas que estão forrageando. Não, não é isso. A metodologia de controle, como muitos aqui sabem, né, como é o correto, é ser paralelo ao formigueiro ao formigueiro, perdão, à trilha de forrageamento. Por quê? Quando a gente faz isso paralelamente, faz com que as formigas identifiquem aquele gel ali no local, entendam que é uma oferta de alimento e comecem a forragear na direção dele. Com esse forrageamento ali, ela se sente segura, se alimenta daquele gel, transporta para sua colônia, faz trofilaxia e por aí ela vai conseguir se contaminar, seja por ingestão, seja por contato, seja por essa transferência entre eles ali. E aí essa contaminação vai contaminar a colônia inteira e vai ter resultado positivo. As aplicações com gel, a gente sugere que seja nessas superfícies mais específicas, né, que a gente consiga fazer a aplicação para que o gel não escorra, então tem que tomar cuidado onde a gente está aplicando, porque se o gel escorrer pode deteriorar, então não adianta nada. Então a gente tem que tomar cuidado com essa aplicação onde a gente está fazendo e identificar que se a gente está utilizando o gel, vamos tomar cuidado com a pulverização, para que a gente não tenha contaminação do gel. Então, assim, o gel a gente precisa fazer próximo aos pontos de olheiro, né, do formigueiro e próximos ali paralelos às trilhas de forrageamento, justamente para isso, para que elas forrageiem até lá, se alimentem e se contaminem, né, e que transporte esse gel para a colônia para contaminar toda ela. E a pulverização, a gente precisa entender os pontos onde a gente vai pulverizar. É uma área maior? É uma aplicação que tá, é uma formiga que não é atraída pelo gel, então a gente precisa pulverizar. São pontos específicos. Então aí sim a gente entra com uma pulverização. E aí a gente pode fazer uma pulverização convencional ali, né? Sempre rodapés, verificando paredes, aonde tiver a passagem do forrageamento da formiga para que a gente tenha o contato, a contaminação por contato, né? Onde ela vai entrar em contato com o princípio ativo presente no ambiente ali onde a gente aplicou, né? No substrato, que se aderiu ao substrato, e ela vai se contaminar. Então, por isso a importância de ser um produto com efeito residual, justamente para que a gente tenha esse efeito dela forragear e se contaminar. Então, nós da Incentimax temos ferramentas para vocês, justamente para isso. Produtos com a qualidade de resistência ali no ambiente, né, de residual muito ampla. Então, além disso, produtos com amplo aspecto de pragas, que você pode trabalhar, de pragas-alvos para você trabalhar. Produtos que tenham qualidade, segurança para que você possa trabalhar dentro da sua residência, para que você não tenha problemas com contaminação. Então, assim, tudo voltado para a segurança de vocês e dos seus clientes. Então, eu vou mostrar para vocês alguns produtos para vocês trabalharem, para vocês utilizarem.
Alguns de vocês já utilizam eles no dia a dia de vocês. Quem não utiliza ainda não sabe o que está perdendo, precisa utilizar o quanto antes, porque são soluções mesmo que o mercado exige e que nós da Incentimax buscamos essa inovação, buscamos essa qualidade para trazer para vocês no dia a dia de vocês, para facilitar e melhorar ainda mais a aplicação e trazer segurança para o que vocês estão fazendo. Então, dando continuidade aqui. Tem essa parte de área externa de barreiramento químico, eu vou mostrar agora para vocês aqui também. Bom, falando do gel, hoje nós temos o Defin Gel e nós temos o mais novo aí que a gente lançou agora, que é o nosso Screen Prime Gel, 2 em um, com ampola de 40 gramas. Essa formulação é justamente pensado para o ganho econômico de vocês. Então, assim, a gente traz uma formulação potencializada com fipronil e indoxacarb, o que vai propiciar o contato tanto na ingestão quanto no meio de transporte, pela profilaxia entre eles. Então a gente tem esse ganho. Então, a ideia do Screen Prime é justamente fazer isso, fazer com que a potência de contaminação das formigas sejam muito, muito maiores do que a gente já apresentava no Defin. Então, a gente traz para vocês mais uma inovação, mais uma transformação de qualidade, mais uma formulação para que vocês possam utilizar no seu dia a dia. Já falando da pulverização, aí eu reapresento a vocês o Screen, que é o nosso carro-chefe. O Screen é um produto altamente capacitado para fazer desinsetizações em geral. É um produto com 4 princípios ativos que atingem de 4 formas diferentes a praga. É um produto que tem um alto poder residual, um baixo custo-benefício. Então você tem formulação para 25 ml para 10 litros, gente. Então é um produto que você utiliza por muito tempo, com muita segurança e por várias ocasiões. Você consegue fazer um trabalho com ele para diversos tipos de praga. A gente está falando de um produto que a sua maior concentração é para escorpião, que é 160 ml. Todo o restante é 25 ml, 50 ml. Então, assim, temos uma grande oportunidade para vocês. A Incentimax traz para vocês mais um potencial, mais uma ferramenta para o seu dia a dia, para facilitar o seu cotidiano, para você trazer segurança para sua empresa, para o seu cliente, para você trazer qualidade para o seu dia a dia. Então, assim, ele vai trazer todos esses ganhos. É uma formulação micronizada que vai trazer ganho para você. A praga-alvo vai se contaminar com maior facilidade. Por ser micronizada, o contato a contaminação por respiração ali, pelos espiráculos é muito maior, é muito mais rápida. Então você tem um combate avassalador da praga-alvo também. Ela se contamina sem perceber, porque todos os princípios ativos que a gente tem ali são para esse fim. A gente consegue fazer um controle mais especializado. A formiga não sente que está sendo contaminada, então a gente consegue levar para toda a colônia essa contaminação. Entendeu? Uma vai encostando na outra, vai contaminando, então a gente tem efeito dominó, a gente tem efeito cascata, a gente tem toda essa variação de possibilidades de atuação com um único produto. E para a área externa, o controle químico ali que a gente estava falando sobre barreiramento químico, a aplicação já direcionada dentro do encharcamento de solo ali, fazer a aplicação diretamente nos formigueiros, nós temos o melhor produto para isso, que é o BIM 7800. O BIM 7800 ele tem a potencialização e a sinergia do fipronil com o imidacloprido, gente. Essa sinergia faz com que o produto tenha um alto rendimento. Fora isso, as dosagens são baixíssimas, então você tem uma alta segurança para você trabalhar. Você tem mais uma vez uma formulação micronizada que vai fazer com que o indivíduo se contamine muito mais rápido. Você tem aí esse ganho potencial para distribuição ali de efeito dominó, efeito cascata, uma alta permanência desse produto, dessa molécula no solo. Então ele adere muito bem ao substrato. Então ele te propicia isso, propicia com que a formiga vá forragear e se contamine, traga de volta o princípio ativo para contaminar toda a colônia. Então
usem as nossas ferramentas, usem os nossos conhecimentos, usem os nossos produtos e tenham essa sensação de segurança e essa verificação em loco. Vocês vão entender isso que eu estou falando para vocês, que você ainda não utiliza. Se você não utiliza, faça o uso. Para insetos sociais, igual cupins, igual formigas, esse é o melhor produto que tem no mercado. Dosagem baixa, alto custo-benefício, alto rendimento, produtos de alta performance, tecnologia que a Incentimax buscou para trazer para vocês esse resultado. E eu tenho certeza que você que ainda não utiliza, quando você utilizar, você vai se apaixonar, porque é um produto excepcional e é importantíssimo para que a gente utilize no nosso dia a dia, tá? Então, continuando, nós temos também o controle químico por isca granulada e temos por termonebulização. O isca granulada, ele é justamente para essa parte de formigas cortadeiras, tá? Aquelas que a gente consegue fazer, verificar a presença ali dos formigueiros de grande porte, igual as saúvas. Então a gente faz a aplicação ali próximo ao formigueiro, dependendo até dentro do próprio formigueiro mesmo. Ela vai fazer esse forrageamento dos granulados que a gente jogar no chão, no solo ali perto do local de abrigo delas e elas vão levar para o abrigo para se alimentar deles, vão contaminar os fungos, vão contaminar as larvas, vai ter esse controle total ali da colônia com rapidez também. Então, a formulação granulada ela é importante para isso e principalmente pelo uso da dispersão dela, né? Aqui eu tô anotando aqui para vocês que um cálculo base a gente calcula 10 gramas de isca granulada por metro quadrado de área infestada. Então a gente verifica a área, como por exemplo aqui nessa imagem anterior, a gente verifica o tamanho da área, faz o quadrante em metragem aqui, vê a metragem do quadrante e faz ali 10 gramas para cada metro quadrado ali que a gente tiver. E faz essa aplicação justamente para que eles possam se contaminar. A termonebulização, né, já é um procedimento mais complicado, não é aconselhado para ser utilizado de forma cotidiana. É algo que, na verdade, é até melhor não fazer, mas é importante se falar também, porque nesses casos, nesses formigueiros maiores, é um tratamento que facilita a dispersão do produto, né? Então, pode ser utilizado dessa forma, mas não é tão aconselhado. O próprio Ministério da Saúde não aconselha essa utilização, mas também não proíbe. Então a gente demonstra para vocês como deve ser feito para que não tenha prejuízos assim, né? É melhor mostrar do que negligenciar também. Então, assim, a gente traz aqui a informação, mas aconselha que não façam, só realmente em últimos casos. Bom, é importante a gente entender que são para formigueiros de grandes dimensões. Não é bom fazer em dias chuvosos, não é aconselhado fazer com terrenos encharcados, nem também com terrenos muito, muito secos e nem com solo rachado, tá? Dependendo da situação também, não é legal, porque aí o produto dispersa também, não vai ter tanto efeito. é, mas é uma situação que pode ser utilizada. Aqui eu estou demonstrando a aplicação do nosso grão forte, né? Que é a nossa isca granulada, justamente como ela deve ser feita, próximo aqui ao formigueiro, na área de forrageamento ali. Fez a dispersão do granulado e a formiga vai forragear e vai se alimentar dele. O nosso grão forte, a gente já traz uma formulação com embalagens com pacotes menores, justamente para facilitar nessa dispersão. Tem pacotes de 25 gramas, tem pacote de 10 gramas, então justamente para facilitar até no uso mesmo no dia a dia. Também temos a possibilidade de fazer o polvilhamento, que é quando a gente faz a aplicação do pó diretamente no formigueiro. Então a gente tem o nosso Formidrim, que também é utilizado para esse tipo de tratamento de controle, né? É o nosso pó, é um pó seco que a gente faz a aplicação diretamente no formigueiro, tá? Aqui, pessoal, é um vídeo que eu trouxe para vocês para mostrar como é feito essa questão da termonebulização, tá? Então, a termonebulização ela ocorre assim.
Então, pessoal, é um vídeo bem rapidinho só para enaltecer mesmo aqui para vocês. Notem que o pessoal tá usando enxadas ali, ancinhos, que é justamente para tapar os buracos de olheiros, né? Qual é o objetivo disso? Fazer com que a fumaça ela vá mesmo para todo o ambiente, para toda o formigueiro. E aí, quando a gente tampa, facilita com que ela se espalhe e não fique saindo, não fique liberando o produto ali. Então é importante, vai observando por onde está saindo e vem tampando, vem jogando terra para fazer com que o produto se espalhe com facilidade. Bom, cuidados a serem tomados, né, durante as aplicações. É importante a gente sempre verificar onde a gente está aplicando, se não tem presença de outras pessoas, presença de animais, oferta de alimentos ali expostas. Então a gente precisa tomar cuidado. Fazer todo esse procedimento de inspeção prévia também para não ter prejuízos, né? Então, quando a gente está tratando dessas áreas, é importante a gente sempre tomar esses cuidados. E principalmente informar, dependendo das situações, o que a gente for aplicar, os períodos de reentrada, né, pessoal? É importante aí o período de 6 a 8 horas. Tem pessoas que têm empresas que preferem falar 24 horas, tudo bem, aí vai a critério de cada um. Mas é importante tomar os devidos cuidados para esses usos, né? É, é importante que depois do tratamento completo ali do que a gente for realizar, a gente faça uma varredura, uma verificação pelo ambiente, para saber se realmente já teve algum efeito ali, se a gente já consegue notificar a presença da praga-alvo já morta, ou alguma coisa, ou algum outro ponto de forrageamento que a gente não tenha verificado antes. Então a gente consegue identificar tudo isso durante os nossos períodos de aplicação, tá? E aí e passar para os clientes as medidas preventivas e corretivas, né? Sempre adotar esse tipo de medidas para evitar a reinfestação ou manter o ambiente controlado. Então, solicitar sempre que sejam vedadas fendas e frestas, tratar as paredes que estiverem quebradas, cuidados de encanação, se tiver cano partido, vazamento, pedir, solicitar que o cliente faça a manutenção disso, remover, não permitir amontoados de papelão, lixo, ofertas para que essas pragas e outras venham se alimentar. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado, manter as dispensas e os resíduos de alimentos vedados, né, bem lacrados, para que a gente não tenha facilitação da oferta de alimento para esses indivíduos também, né? Então, é importante a gente tomar cuidado, manter sempre limpo os terrenos, os locais de aplicação, cozinha, manter sempre limpo, armário, manter sempre limpo, verificar se está tudo bem vedado, se tiver fresta, tampar com espuma expansiva, ou com cimento, rejunte ou silicone, verificar todos os pontos para que não haja capacidade de oferta de ponto de abrigo, principalmente em áreas internas, né, pessoal? É, Bom, pessoal, é um treinamento que é importante. A gente está chegando ao fim aí de mais uma Ferramentas em Setmax. Eu agradeço a todos aí por terem acompanhado, por estarem comigo aqui nessa quinta-feira, mais uma vez. Então, assim, temos mais coisas para lançar para vocês ainda. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. Deixem suas dúvidas, tirem conosco, chamem a gente no WhatsApp, converse com a gente, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. E espero que a gente possa estar enaltecendo o dia a dia de vocês, que tragam para vocês conhecimento técnico, que vocês estejam adquirindo bastante isso. Tá bom, pessoal? É o que a gente traz para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tenham um excelente final de noite. Aproveitem bastante e qualquer coisa, só chamar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Hoje vamos falar do BioInset 800 SC. Ele é um produto suspensão concentrada, base água. E o interessante que eu gostaria de falar aqui, gente, é que a Insetmax ela tem uma característica de justamente associar princípios ativos para criar uma sinergia onde um potencializa o efeito do outro. Ele tem dois princípios ativos, ele tem o fipronil
e o imidacloprid, um neonicotinoide e um fenilpirazol. Ele tem registro para algumas pragas: aranhas, formigas, pulgas, baratas e cupins. Mas a gente posiciona muito esse produto aqui para controle de insetos sociais, como formigas e cupins, principalmente cupim de gramado, cupim de montículo, cupim subterrâneo, tá? Principalmente subterrâneo por estar em áreas urbanas. Ambos ativos possuem esse efeito de transferência, onde o indivíduo se contamina fora da colônia, não percebe o princípio ativo porque ele não tem ação irritante, desalojante, tem o killing lento, não tem ação knockdown, tem efeito residual, se contamina com esse ativo não percebendo, volta para a colônia e contamina os outros indivíduos, principalmente a rainha ou as rainhas, dependendo se é cupim ou se são formigas. Esse efeito dominó, esse efeito cascata é extremamente interessante e importante para fazer o controle de insetos sociais. Por isso que o Bioinsete 800 ele trabalha com esses dois ativos, porque tanto o fipronil quanto o imidacloprid tem essa ação de transferência, onde um vai potencializar o efeito do outro. Uma grande vantagem desse produto, além do fato dele ter o frasco dosador, é o fato dele trabalhar com uma dosagem, uma diluição baixa, justamente porque tem esses dois ativos ali potencializados. Então, quando a gente vai comparar esse produto com outros do mercado, a maioria dos produtos do mercado à base de fipronil, para controle de cupim subterrâneo, para fazer a barreira química, a diluição são de 150 ml para 10 litros. Nesse caso, pelo fato dele ter os dois ativos, a diluição do produto é de 25 ml para 10 litros. Então, o rendimento é alto. Então, o produto ele acaba dando uma grande vantagem para quem vai fazer a aplicação. Além do fato de ser um SC que impregna bem no solo para fazer essa barreira química, tá? A gente vai fazer aqui uma pré-calda, porque ela é extremamente importante para fazer essa diluição, deixar essa calda bem homogênea, e depois a gente vai fazer a aplicação do produto em campo. Ok, pessoal? Importante a utilização da máscara, para não se contaminar com o produto, principalmente quando estamos lidando com ele puro, não no momento da aplicação apenas, mas também no momento da diluição. Frasco dosador, perfuro o lacre, 25 ml. Essa embalagem ela tem justamente a marcação aqui entre o 20 e o 30. Atingimos os 25 ml. Pegamos a água, um becker para demonstrar pré-calda. Pode preparar a pré-calda com 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Então, diluição total do produto para ser utilizado na calda de 10 litros, no volume de água de 10 litros. Despeja o produto. Mistura, deixa ele solubilizar bem. Coloca no pulverizador, completa até dar os 10 litros, agita novamente e está pronto para aplicar. Beleza, pessoal? Era isso. Valeu, um abraço. A Inset Max nasceu do sonho do Cláudio Macera, que tinha como visão criar algo muito além de uma empresa. Com anos de experiência e uma base sólida de conhecimento, ele transformou essa visão em um caminho de inovação, apoio à pesquisa, crescimento e constante evolução. Em cada etapa da nossa jornada, enfrentamos desafios, celebramos conquistas e aprendemos com cada experiência. Investimos continuamente em estrutura de ponta e tecnologia de última geração, que garantem não só a excelência de nossas operações, mas também que nossas soluções atendam às exigências mais rigorosas do mercado. Na Inset Max, nossa missão é clara: oferecer soluções eficientes e inovadoras, que promovem o bem-estar e a saúde das famílias. Cada produto que desenvolvemos é pensado para proteger a vida das pessoas e os ambientes,
além de nutrir e cuidar de plantas e jardins. Nossos produtos são fabricados e entregues com os mais altos padrões de certificações, refletindo nosso compromisso contínuo com as mais avançadas técnicas de fabricação e com total dedicação à qualidade e à segurança. Queremos ser a maior e melhor empresa do segmento, referência em inovação e excelência, pois acreditamos que podemos alcançar esse objetivo através do trabalho contínuo, do esforço coletivo e da busca incessante pela melhoria. Nossos valores são os pilares que sustentam nossa jornada. Inovação. Energia. Alegria. Comunicação. Encantamento. Excelentes resultados. E, acima de tudo, humildade. Na Inset Max, acreditamos que a empresa é feita de pessoas. São elas que, com dedicação e paixão, transformam sonhos em realidade. Cada colaborador é fundamental para o nosso crescimento e sucesso, e é com esse time unido que continuamos a nossa jornada. Estamos apenas começando. Vamos juntos continuar a jornada de transformar o futuro com soluções cada vez mais inovadoras e tecnológicas, sempre colocando o bem-estar das pessoas, a proteção dos ambientes e nutrição dos jardins em primeiro lugar. Inset Max, proteção e cuidado para todos os tipos de ambientes.